Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta, e a minha pretensão no canal é trazer pelo menos 10 vídeos por semana, ou seja, um meio-dia e um às 6 da tarde, mas essa é a meta, né? A gente tá tentando. Hoje eu vim pra cá, pra frente do computador, né, com essas duas telas, para que eu mostrasse para vocês algumas imagens, inclusive essa aqui eu acho muito macabra. Eu vou até deixar ela aqui do lado para vocês. Ela é bem esquisita, parece que alguém simplesmente tentou criar esse brinquedo estranho. Eu também vou trazer um compilado aqui de vídeos para vocês e a gente vai tirar conclusões junto, e é muito interessante trazer por quê. Porque um dos vídeos vai explicar, né, como foi que surgiu esse boneco e tudo mais. O outro é um relato de uma mãe que tá aí girando no TikTok. Inclusive, o TikTok não é um aplicativo que eu uso, mas acabei tendo que usar depois que eu comecei a criar conteúdo para vocês, porque eu não utilizo esse tipo de aplicativo, sabe? Nós vamos ver agora o nosso primeiro vídeo, que é sobre a criação e o designer desse bonequinho esquisito. Bora lá. Você já conhece a Labubu, mas você sabe de onde ela surgiu? Labubu foi criado em 2017 pelo artista Kazing Lang. Ele criou um universo chamado The Monster, cheio de criaturas meio fofinhas, meio esquisitas. Além da Labubu, que é como se fosse uma tribo de Smurfs, e sim, ela é menina, a gente tem também Zimomo, que é o líder, o menino. Tem também a Yaya, tem o Spook, tem o Taikoko, tem vários outros personagens que fazem parte desse universo. Mas a Labubu foi a que estourou. Tudo começou com livros e desenhos feitos pelo Kazing, mas o negócio explodiu de vez quando a Pop Mart entrou na jogada e transformou esses personagens em toys colecionáveis. E se você não conhece a Pop Mart, ela é uma gigante dos designers toys. A ideia é simples, mas genial. Ela convida artistas independentes e transforma os personagens em bonecos colecionáveis. Sabe aquelas blind boxes, aquelas caixinhas surpresas? Então, é isso. E a Labubu já era queridinho para quem era fã da Pop Mart. Porém, a Lisa, da Blackpink, declarou o seu amor publicamente pela Labubu. E aí, gente, explodiu de vez. Além disso, o TikTok fez o que ele faz melhor. Pegou uma coisa de nicho e transformou em mainstream. Então, sim, atualmente, Labubu é uma trend, é uma tendência, tá um ícone da cultura pop. Mas por trás tem toda uma história muito mais profunda. A Labubu é muito fofa, mas ela também é uma toy art, que faz parte do movimento artístico global, que mistura escultura, ilustração, storytelling e comunidade. Hoje em dia, a Pop Mart tem loja espalhada no mundo inteiro, colaboração com inúmeros artistas e tem uma base super fiel de colecionadores. E é muito legal porque ela dá visibilidade para muitos artistas, transformando personagens em arte. Então, da próxima vez que você vê essa monstrinha de 9 dentes no seu feed, lembra que não é só uma pelúcia, é arte, é cultura. Seria muito interessante se o criador ele explicasse, né, da onde veio a ideia do Labubu, a sua criação, o seu designer, se realmente foi baseado nesse ser mitológico, nesse demônio. E é muito interessante falar sobre esse demônio que vai ser falado, né? É que o Labubu, ele tem duas características. Ele é uma coisa fofa e ao mesmo tempo estranha, macabra. Já o Pazuzu, ele é um demônio, então naturalmente ele é mau. No entanto, faz coisas boas como proteção. Então eu acho isso intrigante e eu, penso que há algo aí. Mas é claro que isso não vai ser abordado agora, talvez bem assim, daqui uns anos. Mas eu acredito que mesmo quando surgir outras trends, ela ainda se manterá em alta, porque é um bichinho meio, sei lá, esquisito, tem a questão da cultura pop e tudo mais, né? Se popularizou mundialmente por causa da menina da Blackpink, simplesmente isso. O povo viu, quis ser Maria com as outras, quero também, se ela tem eu quero, então, né, se popularizou. Mas, como eu falei, eu acredito que ele só vai abordar essa questão de que foi inspirado no demônio só daqui uns anos, ou quem sabe nunca, né? Talvez ele deixe esse quesinho pelo mundo para que as pessoas tenham curiosidade e comprem o produto e tudo mais. Ou não, né?
Tem gente, inclusive, que não quer nem chegar perto disso. Agora a gente vai pro relato de uma mãe que disse que começou a acontecer coisas estranhas com a filha. Bora lá. A questão não é o boneco. Isso aqui é só matéria, isso aqui é só pano. Né? Isso aqui é só pano, isso aqui é só matéria. A questão é a quem ele foi consagrado para poder... Realmente, essa questão que ela fala sobre a quem ele foi consagrado é o ponto-chave. Independente, creio eu, né? Independente de como o boneco é feito, não influencia em nada. Mas a consagração... ser vendido. Desde o dia que eu dei esse boneco aqui à minha filha de presente, que eu dei não, que eu não queria dar, né? Que ela insistiu para me comprar isso aqui, que ela começou a ter pesadelo. Eu tô mentindo, Clarice? Ela começou a ter pesadelo e ela começou a adoecer, minha gente. Tá aqui, ó. Eu não tô mentindo. Ela me pediu isso aqui, eu não queria dar. Sabe o que é uma criança de 11 anos aperrear você? Mãe, compra, 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 compra. No dia que ela comprou, que ela foi dormir com isso aqui no quarto, eu tô mentindo, Clarice? O que foi que você disse pra mim? Eu tinha tido pesadelo. Começou a ter pesadelo, não foi? E a Clarice, de repente, a Clarice estava boa, 100%. De repente, a Clarice adoeceu. Tá aqui, ó. Não é a questão do boneco, minha gente, entenda. Não é a questão do boneco. Tô falando aqui espiritualmente falando. Quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser acreditar que não acredite. Aqui é só um tecido, material plástico. O boneco em si não é nada. Agora, a questão é a quem ele foi consagrado para ser vendido. A quem ele foi consagrado, entregue para dar certo às vendas. Porque um boneco feio desse, porque isso aqui não é bonito, minha gente. Eu, como mãe, eu não queria dar. Meu coração não tava pedindo para me dar. Tu insistiu quantas vezes para mim, para me te dar isso aqui? Várias vezes. Quem foi que conseguiu te convencer? Tu convencer? Teu pai, não foi? Tava pedindo, pai, tá aqui, ó. A menina, desde o dia que eu dei, eu não tô mentindo, desde o dia que eu dei, ela teve pesadelo de se acordar de madrugada pra vir querer dormir mais eu, porque tava tendo pesadelo mesmo, pesado mesmo, sonho pesado, sonho ruim. E tá aqui, ó, adoeceu, tá aqui doente, e agora eu repreendo, em nome de Jesus, toda enfermidade, minha gente. E pode falar o que quiser, quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser acreditar que não acredite. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o boneco todinho e jogar no lixo. Vou cortar, tá aqui a tesoura e vou jogar no lixo. E acredite quem quiser acreditar. Mas se eu não tô sentindo dentro do meu coração bem, e desde o dia que chegou aqui em casa, né? Que apareceu, eu já não tava querendo, entendeu? E eu vou jogar fora. Entendeu? Tá repreendido em nome de Jesus, eu vou jogar fora. Não é a questão que eu tô falando, não é o boneco, não é o pano, não é o tecido, não é nada. É a quem ele foi consagrado. Essa questão dela destruir o boneco, eu não sei se eu faria. Por quê? Porque, vou dizer assim, eu não acho que seja adequado. Se às vezes pode ser que o boneco tenha sido especificadamente o boneco que foi pego para fazer a consagração. Então, imagina esse tá ali, não só uns demoninhos ou um espírito obsessor, alguma coisa, mas tá ali realmente o demônio, sabe? O demônio chefão que foi oferecido, sabe? Aí você destrói, você vai ocasionar mais coisas ruins pra sua vida. Por isso que não é recomendável, se você recebe terra de cemitério, devolva para o cemitério. Se você recebe qualquer outra coisa que seja consagrada, comida, óbvio, joga fora, né? Fazer o que com comida. Mas tem certos objetos que são consagrados que não é adequado você sair e simplesmente destruir, não. E a questão ali, quando você queima algum objeto consagrado, é mais adequado você até mesmo pegar as cinzas e se desfazer em qualquer lugar que não seja dentro da sua casa. Então é muito distinta essa questão de destruir coisas consagradas, tá? Agora a gente vai botar um terceiro e último vídeo que eu não ia colocar ele porque eu mesma ia explicar pra vocês, mas é interessante colocar ele. Eu acho que ela vai explicar muito melhor pra vocês. E se ela não falar algo que eu vi durante as pesquisas, eu cito aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá. Não é só sobre crianças, é sobre uma geração inteira sendo cegada, e você precisa acordar. O nome Labubu, ou melhor dizendo Pazuzu, um espírito demoníaco da antiga Mesopotâmia, conhecido como o Rei dos Demônios do Vento, figura real usada em cultos pagãos, invocada para destruição, possessão e enfermidade. E agora virou pelúcia, brinquedo, meme, tendência, chaveiro.
Enquanto isso, crianças estão levando para a cama, para a escola, dormindo abraçadas com ele e acordando assustadas, confusas, tendo pesadelos. E a gente ouve mãe dizendo: é só uma fase, será mesmo? Mas não para. Tem uma coisa que ela não falou, que talvez ela fale lá pra frente, eu não lembro, mas eu vou falar aqui. O Pazuzu, é esse o nome dele? Ele não é simplesmente um demônio, tá bom? Demônio, a palavra demônio, ele é muito dessa questão bíblica, questão de igreja e tudo mais. Você sabe, né? Que teve uma época que a igreja condenava as pessoas. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo anterior. E se popularizou, então, a questão de bruxa, demônio, como uma coisa ruim. É claro que demônio, gente, não é uma coisa boa. Mas pesquisa o significado de demônio para você ver. E, porque eu não lembro agora a palavra exata, mas se eu não estiver enganada, demônio não significa um ser mau. Também é considerado a sua imagem usada como proteção. Sim, como proteção. Para mulheres grávidas e crianças, especialmente contra outros demônios, entendeu? Outros demônios, inclusive um demônio em específico, que eu não vou lembrar agora o nome, mas ele é usado também como proteção nas religiões antigas, tá bom? E isso quer dizer que ele não é mau? Não. Isso quer dizer que ele faz algumas atitudes menos malignas, tá bom? Por algum motivo, ele tem empatia com mulheres grávidas e crianças, ok? Mas isso não significa que ele não seja mau, tá bom? Tá bom, bora lá. E a gente ouve mãe dizendo: é só uma fase, será mesmo? Mas não para por aí. Adultos estão surtando também. Pessoas crescidas, influenciadores famosos, pessoas com 30, 40 anos pagando mais de 80 mil por um boneco horroroso, porque não conseguem lidar com a frustração de não ter um modelo raro. Pasmem vocês, teve até gente filmando crise de ansiedade por não conseguir um boneco raro. Isso é doença? Sim. Isso é espiritual? Com certeza. A obsessão que era para ser infantil agora virou um vício emocional, idolatria emocional. E quando a alma é desgovernada, o espírito enfraquece. Sabe como que a Bíblia chama isso? Imagens detestáveis. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência e olha o que diz lá em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles. Eu dei um pausa aqui. Meu Deus, por que ela fica batendo na Bíblia? Isso me dá uma agonia, porque, tipo assim, a minha eu trato com todo o amor, sabe? É um negócio assim, sagrado e ela... Ai, que agonia. Neles prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais e até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Quer entender o que está por trás disso tudo? Espíritos estão sendo adorados sem que as pessoas percebam. Idolatria hoje não tem só forma de estátua. Ela veste pelúcia, fala fofinho, viraliza e depois se instala como fortaleza emocional na mente de quem a consome. Tem gente que já não vive mais sem isso. Tem adulto que surta, chora, entra em crise porque um boneco não chegou a tempo ou porque o boneco que ele queria não veio. Você percebe o tamanho da bizarrice que é tudo isso? Isso não é cultura pop, isso é controle espiritual. É o inimigo entrando disfarçado de entretenimento colecionável, de moda, e quando você percebe, já não consegue mais largar. Você já não tem mais discernimento, já não sabe mais o que é Deus e o que não é. Escuta, o Espírito Santo mandou eu te dizer: abra os olhos, você está sendo distraído enquanto o inimigo cava poços de dependência. Sabe essa imagem? Essa geração está cansada, ansiosa, inquieta. Ai, qual é o nome desse brinquedo, gente? Que eu esqueci. Coisas que alimentam ainda mais. Sabe essa imagem? A frente do Labubu no espelho é como se fosse um demônio. Como não é um demônio, né? Caracterizado como um demônio ali tentando sair. Eu ouvi um relato uma vez, uma garota, que ela contou que a mãe dela recebeu um presente. E a mãe dela era muito cuidadosa com a casa. E essa pessoa viu que a mãe dela gostava de cuidar da casa, então deu um item para ela botar na decoração da casa dela. E aí a mãe dela já não conseguia arrumar sua casa, não conseguia estar bem e começou a ter problemas de saúde. Um dia, não lembro exatamente quem, mas uma das duas olhou para o objeto
para o reflexo dele. E no reflexo, ao invés de mostrar esse tal objeto, mostrou um demônio. E antes disso, já havia sido revelado para ela que algo espiritual tinha sido feito para ela e que Deus revelaria onde é que estava na casa dela. E foi então que descobriram que esse negócio tinha sido consagrado a um demônio para que destruísse a vida dela. Por quê? Porque a pessoa simplesmente entrou dentro da casa dela e ficou com inveja da casa arrumada, bonita, da disposição dela e da alegria, gente. A pessoa nem sequer tinha convivência com ela e nem nada. A pessoa chegou, por algum motivo entrou na casa dela, elogiou, foi embora. Quando voltou, trouxe um presente e esse presente quase matou ela. A intenção era matar ela, deixar ela prostrada para que ela não fosse capaz de cuidar da sua casa. Então, assim, quando eu vejo essa imagem, eu vejo, mesmo criada por IA, eu vejo ela muito real, porque o espelho reflete. Muitas vezes o espelho ele consegue refletir a maldade que existe em você, consegue refletir se existe algo dentro da sua casa. O espelho pode ser prisão. O espelho ele é uma extensão do irreal. Quando eu digo irreal, quero dizer do sobrenatural. Ele é uma extensão muito, muito, muito peculiar. E ter ele dentro de casa não é uma coisa tão boa. Mas ao mesmo tempo, como eu posso explicar, não tem o que se fazer. Afinal de contas, todos temos um espelho dentro de casa. E eu já tive experiências com espelho e eu posso dizer, gente, aqui em casa mesmo, com espelho inclusive que eu uso, eu já tive experiência de me ver, tava assim, eu olhando, me maquiando, né, de boa ali, e do nada eu ver a imagem no espelho, escurecer e eu ficar com forma macabra. A claridade no espelho, ela diminuiu e as luzes davam a entender que o meu rosto estava ficando macabro, entendeu? A falta de luz no espelho dava a entender. Então foi assim, E o mais interessante é que eu peguei o espelho e fiquei assim andando na casa, olhando se era a luz ou se era o espelho. Mas até mesmo na luz continuou, e aí depois foi voltando, eu fiquei só olhando. O que eu ia fazer? E às vezes eu tenho essa de ser tão corajosa que eu não entendo. Depois que eu vou perceber o quão eu fui corajosa. Porque normalmente eu sairia de perto e iria para perto do meu esposo e ficaria lá quietinha, só esperando ele sair e acompanhar ele e ficar atrás dele até passar todo o medo, porque eu sou assim. Mas nesse dia não, nesse dia eu simplesmente peguei e bora, minha filha, volta a luz que eu quero luz. Mas foi muito engraçado. Dito isso, né, enquanto eu coloco aqui, eu não daria esse brinquedo para um filho meu, nem uma filha, nem nada. E, gente, sendo bem sincera, eu nunca senti vontade de ter um. Nunca. Pra mim é um negocinho assim, esquisito. Eu vejo os outros, eu fico, meu Deus. Vocês têm que ter em mente de que o Pazuzu, ele é um demônio que ele aparece nos registros da Assíria e da Babilônia. Quem tem mais um pouco de entendimento bíblico entende que a Babilônia ela é um lugar assim de povo desaforado mesmo, que não tá nem aí pra Deus, tá bom? Esse tal rei dos demônios, ele era considerado um ser que trazia tempestades, pragas e secas, mas também era invocado para proteção, especialmente contra demônios, contra a demônia. Gente, ele tinha uma intriga contra uma demônia. E o nome dessa demônia é Lamachuto. Acho que seja assim. Que atacava mulheres grávidas e crianças. Uma coisa que eu não deixei no enredo, mas eu falar pra vocês, pensar muito sobre ele, ou falar muito e tudo mais, pode trazer energias ruins, tá? Eu tava pesquisando, e aí eu vendo lá esse cara, eu não gosto, sério, eu não gosto de fazer conteúdos sobre entidades ou demônios muito poderosos. Porque às vezes você tá trazendo conteúdo, mas só de você trazer o conteúdo você não se sente bem. Já teve vezes de eu trazer conteúdo aqui pra vocês e, gente, eu ficar pasma assim na hora da gravação porque aconteceria coisas muito estranhas, sabe? Eu não vou contar. Mas já aconteceu coisa estranha. Já até cheguei pra falar com o meu pastor sobre isso e... Bem, deu a entender que o meu conteúdo não era muito legal, né, e tudo mais.
E não é, gente, espiritualmente não é. Mas é o único tipo de conteúdo que eu gosto. Me faz bem conversar sobre esse tipo de coisa, eu não sei porquê. Mas tem momentos em que, por exemplo, relatos específicos de eu estar assim, ansiosa pra terminar porque eu tô me sentindo mal. Então, tem coisas, às vezes eu não chego pra falar pra vocês, mas tem coisas que realmente são muito pesadas espiritualmente, sabe? É estranho, mas é bem real isso. Enfim, o vídeo é esse.